agora, em Minas Gerais, o pior desse temporal chegou na Zona da Mata, duas cidades principalmente atingidas, Juiz de Fora e Ubá. O repórter Paulo Xavier, da Band, em Belo Horizonte, está conosco para trazer todas as informações. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia. Bom dia, na medida do possível, porque aqui em Minas Gerais amanhã é muito complicada, principalmente na zona da Mata Mineira. Estamos acompanhando, os desdobramentos dessa tragédia na região de Juiz de Fora e estão confirmados até o momento 16 óbitos em Juiz de Fora e 4 mortes em Ubá e há mais de 40 desaparecidos sob os escombros. Números que vêm sendo atualizados a todo momento. São pelo menos 20 ocorrências mais graves em que os bombeiros empenham esforços nesse resgate. Militares do Batalhão de Emergências Ambientais, que fica aqui em Belo Horizonte, se deslocaram para atuar em Juiz de Fora, em Ubá. E, neste momento, mais de 400 pessoas estão desabrigadas na região da Zona da Mata. Entre as 10 horas da noite de ontem e 1 hora da manhã de hoje, choveu mais de 70% do que seria esperado para todo o mês de fevereiro. A Prefeitura de Juiz de Fora declarou situação de calamidade pública e as aulas estão suspensas. Também está em situação de calamidade pública as cidades de Ubá e Matias Barbosa. Mais cedo, a prefeita Margarida Salomão se pronunciou nas redes sociais e marcou uma entrevista coletiva à 1 da tarde para atualizar a situação na cidade de Juiz de Fora. A situação também está complicada em Ubá. O Ribeirão Ubá transbordou e inundou a Avenida Beira Rio, chegou a ultrapassar mais de 2 metros de altura. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram carros, motos sendo arrastados pela enxurrada, prédios desmoronando, um lar de idosos tomado pela água, enfim, uma situação também muito complicada na cidade de Ubá, também na mesma região de Juiz de Fora. Agora há pouco, o governador do estado, Romeu Zema, se manifestou e disse que vai decretar luta oficial de 3 dias no estado. O vice-governador Matheus Simões está a caminho de Juiz de Fora neste momento e o próprio governador do estado, Romeu Zema, também organiza a ida à região da Zona da Mata, ele que cumpria a agenda na região noroeste de Minas Gerais. A Prefeitura de Juiz de Fora também decretou luta oficial de 3 dias. Então são essas as informações de momento, números que vão se atualizando a cada instante nessa tragédia na Zona da Mata Mineira e eu volto com vocês no estúdio. Paulo Xavier, repórter da Band em Minas Gerais, falando sobre toda a mobilização, principalmente do poder público, não só nas buscas pelos desaparecidos, mas também em todo o investimento e ajuda que será necessária para a reconstrução de muitos pontos ali daquela região. As imagens que a gente acompanha agora pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial são impressionantes. Em uma delas, a gente consegue ver o exato momento em que uma encosta desliza, arrasta carro, arrasta casa, leva tudo o que vê pela frente e talvez até por isso que se confirmou tão rápido o número de 14 óbitos. E aí depois, agora pela manhã, mais 2 em Juiz de Fora, chegando a 16, situação que fica complicada. Paulo, uma última pergunta a você. Previsão do tempo é de mais chuva nessa região aí, na Zona da Mata? Sim, infelizmente, a previsão é de mais precipitações na região da Zona da Mata, assim como em várias outras regiões do estado. Nós também temos ocorrências em Congonhas, na região central do estado. Chove neste momento, desde cedo, aqui na capital, Belo Horizonte. Portanto, as equipes, as forças de segurança do estado, além de fazerem o resgate, a busca pelos desaparecidos, ainda está sob alerta de mais precipitações e atenção total às áreas de encosta na região da Zona da Mata Mineira. Paulo Xavier, muito obrigado pela participação. Um abraço. Um abraço. Impressionante, né? Cada ano é uma área do Brasil, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já foi o litoral norte de São Paulo. Já foi o Nordeste. Nordeste, né? Bahia, agora Minas Gerais, né? Pois é, e olha, quem está com a gente agora é o Ramon Souza. Ele é jornalista, inclusive foi nosso colega aqui na Band em São Paulo. Voltou para Juiz de Fora porque é de lá e está em Juiz de Fora neste momento. Viveu essas horas de terror com tanta chuva.
Tudo bem dentro do possível, Ramon? Bom dia. Bom dia para você, Lupato, Sabino, bom dia Bom dia. aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, como você disse, Lupato, foram momentos aí, foram horas de terror mesmo, né? Que a gente viveu em Juiz de Fora ontem à noite. A chuva começou ali por volta de 5h30 da tarde e aquele temporal durante mais de 5 horas. Foi realmente uma tragédia. Nesse momento eu estou aqui no bairro Santa Rita, na zona leste da cidade, onde 4 pessoas morreram por conta de um deslizamento, né? É uma família inteira, os pais e os 2 filhos acabaram morrendo por conta do deslizamento. E o que mais nos deixa apreensivos aqui na cidade é que nesse momento chove fraco, mas chove aqui em Juiz de Fora. A previsão é de mais chuva e a gente olha o entorno aqui da região, casas que muitas pessoas já precisaram deixar, porque correm o risco aí de desmoronar a qualquer momento. Casas de algumas pessoas que ainda insistem ali em ficar, tem todo aquele trabalho da Defesa Civil, de alerta. Inclusive, há menos de 10 minutos atrás, nós recebemos mais um alerta da Defesa Civil, foi o terceiro de hoje, um alerta de risco geológico. Então, nesse momento, a cidade vive aí uma tensão muito grande, né, um medo. E um outro ponto muito importante é que essa chuva atingiu diversas regiões da cidade. Então, nesse momento, eu estou aqui no bairro Santa Rita, aqui na Zona Leste, mas regiões da Zona Sul, da região Sudeste, vários pontos da cidade foram atingidos, né? Então, muitas avenidas importantes da cidade, nesse momento, estão fechadas em diversos pontos, aulas canceladas, transporte público não tem, os ônibus estão parados. Então, realmente, Juiz de Fora vive hoje uma das suas piores tragédias assim, climáticas, porque realmente foi uma chuva muito forte, por muito tempo, e várias regiões nesse momento com buscas, né, aquele rescaldo complicado por buscas de desaparecidos, famílias tendo que tirar suas coisas correndo, muitas pessoas aqui tentando achar um outro lugar para morar, né? Eu estava conversando aqui agora há pouco com uma moradora que não tem para onde ir, tentando achar nesse momento um local. A prefeitura já disponibilizou escolas para receber aí esses moradores, mas acreditamos, infelizmente, que esses números, principalmente de desalojados, devem aumentar, porque muitas pessoas ainda não foram contactadas por Defesa Civil ou por prefeitura. A Prefeitura de Juiz de Fora diz que fevereiro já é o mês mais chuvoso da história da cidade. Olha O isso, acumulado até o agora, mais chuvoso da história. o acumulado até agora em fevereiro é de 584 milímetros. Quando a gente fala em 200, 250 no mês, já é bastante coisa. Imagina quando estamos falando de quase 600 milímetros. Ramon, queria que você explicasse para o nosso ouvinte que não conhece o Juiz de Fora, que não conhece a região. É uma região montanhosa, isso aumenta o risco para deslizamentos, principalmente, porque, como você disse, a Defesa Civil hoje já emitiu 3 alertas com risco de, mesmo que com chuva fraca, o morro desabe, porque o solo já está muito prejudicado. Exatamente, Lupato. O solo está tudo muito úmido, né? E tem uma previsão de chuva forte a partir do meio-dia. Então, é o que deixa o pessoal ainda mais apreensivo. Juiz de Fora, assim, típica cidade mineira, muito montanhosa, né? Muito montanhosa e, infelizmente, por questões diversas, muito habitados esses altos, né? Então, a gente vê as regiões montanhosas, Juiz de Fora, você vê muitas montanhas, muitos morros e sempre casas acima. As pessoas muitas vezes não têm ali a condição de morar em outro lugar, acaba construindo numa região que depois a gente vai descobrir que é uma região perigosa, de risco eminente de deslizamento, e Juiz de Fora é essa cidade. Inclusive, o rio que corta a cidade, né, o Rio Paraibuna, ele transbordou com uma facilidade nunca vista. Eu conversava com moradores por aqui, ele transbordou, fechando avenidas principais aqui da cidade, Avenida Brasil, Avenida Rio Branco, de uma forma que nunca ninguém tinha visto. Esse relato das chuvas que você trouxe, né, que a Prefeitura já comunicou, é o mês mais chuvoso, né? A gente até, antes de toda a tragédia, a gente comentava aqui, nossa, eu não estou sentindo falta de São Paulo, porque Juiz de Fora está me entregando uma chuva, só que infelizmente, de ontem para hoje, veio uma chuva para realmente deixar a cidade num estado literalmente de calamidade pública, né? Então, infelizmente, essa chuva que antes
era todos os dias, mais fraca, ela já vinha trazendo estragos para a cidade, mas de uma forma bem menor. Ali um barranco que desmoronava, não atingia casa nenhuma, fechava uma rua, a prefeitura vinha e retirava, coisas um pouco mais leves. Realmente, a chuva que aconteceu de segunda para terça-feira, ali no final da tarde de segunda-feira, realmente foi uma chuva assim para o que já estava úmido, como você disse, o que já estava perigoso, ela veio realmente carregando muita coisa, diversos pontos da cidade muito afetados, buscas acontecendo, e essa geografia da cidade, né, de ser muito montanhosa e de ter partes muito baixas, então acaba trazendo o que aconteceu aqui onde essa família faleceu. A rua de cima desmoronou e veio arrastando tudo. Conversava há pouco tempo também com o JP Vergueiro, nosso amigo aí da Band, e as cenas lembram muito a tragédia de Petrópolis, guardadas as suas proporções ali, dos números, mas a cena que eu encontrei aqui em alguns bairros realmente é muito parecida. Exatamente, eu ia fazer essa pergunta para você, porque também me pareceu muito o que aconteceu em Petrópolis, pela força da água, pela geografia da cidade, muito parecido realmente o que aconteceu e tão desastroso quanto o que aconteceu em Petrópolis. Né? Exatamente, Sabino. Infelizmente, a gente convive com isso, né, com essa dificuldade da cidade em si, de ter aí, quando chove forte, já é algo que acontece, mas dessa maneira que a gente está presenciando aqui, realmente nunca tinha visto. A gente estava subindo aqui para chegar nesse ponto, a gente vê animais sujos de lama, que conseguiram, às vezes, fugir ali dos escombros, os bombeiros tentando ajudar não só as pessoas, mas também a resgatar alguns animais, tentar, dentro do possível, resgatar alguns pertences e tudo, mas que nesse momento é a última opção. Os pertences são a última opção. Realmente, o objetivo nesse momento é resgatar algumas vidas, né, que a gente consiga ainda. Militares lá de Belo Horizonte já estão aqui na cidade para ajudar, a prefeitura já acionou tanto o governo do estado quanto o governo federal, e nesse momento, inclusive, que eu falo com vocês, a chuva começa a apertar, pelo menos aqui na Zona Leste de Juiz de Fora. Então, antes, o que era uma garoa, uma chuva fina, começa a apertar nesse momento. Infelizmente, é o previsto para essa terça-feira. E essa chuva contínua, e o que o Ramon acaba de nos contar é que está ficando mais forte agora, acaba prejudicando o trabalho de busca dos bombeiros pelos 45 desaparecidos. Esse é o número oficial repassado pelas autoridades até agora. E quando a gente vê esse tipo de tragédia nessa magnitude, infelizmente, pode aumentar o número de desaparecidos conforme o tempo for passando, porque novos deslizamentos podem surgir e novas famílias podem começar a entrar em contato com o poder público para dizer que não estão conseguindo contato com algum familiar que morava em uma dessas regiões. A gente vai continuar acompanhando tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Ramon, muito obrigado pela sua participação, viu? Um abraço do Pato, Sabino, e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigado. Um abraço.